Olha, meus queridos, tem descobertas na vida que chegam como um raio em dia de sol. E tem outras que vêm devagar, se insinuando aos poucos, até que um dia você não consegue mais ignorar. A minha foi do segundo tipo. Durante 30 anos vivi como Roberto. Um nome que hoje me soa estranho, como se fosse de outra pessoa. Porque, de certa forma, era mesmo. Meu nome é Roberta. Tenho 65 anos. E durante 3 décadas da minha vida, interpretei um papel que não era meu. Hoje, com a sabedoria que só os anos e a experiência podem trazer, consigo contar essa história sem as lágrimas que derramei durante tanto tempo. Nasci em 1959, numa família tradicional de classe média em Belo Horizonte. Meu pai, engenheiro civil, minha mãe, professora primária. Desde pequena, porque hoje eu sei que sempre fui uma menina. Mesmo quando todos me viam como menino, eu sentia que havia algo diferente em mim. Não era só não gostar de futebol ou preferir brincar de casinha com minha irmã mais nova. Era algo mais profundo, mais visceral. Era como se estivesse usando uma roupa que nunca servia direito. Crescer nos anos 60 e 70 sendo uma criança que hoje sabemos ser trans era um inferno silencioso. Não existiam palavras para o que eu sentia. Não havia representatividade, informação, nada. Eu só sabia que quando me olhava no espelho, a imagem que via não batia com quem eu sentia que era por dentro. Mas como explicar isso para uma família católica conservadora? Como dizer que o menino Roberto sonhava em acordar no corpo da menina que sabia que era? Minha infância foi marcada por uma tristeza que ninguém conseguia entender. Roberto é meio melancólico, diziam. Menino sensível demais. Eu tentava me encaixar no papel que esperavam de mim. Joguei futebol porque era obrigatório. Briguei com outros meninos para provar que era normal. Reprimi cada gesto, cada interesse, cada parte de mim que não cabia no molde masculino que me impuseram. Na adolescência, quando meus colegas começaram a se interessar por meninas, eu me forcei a fazer o mesmo. Namorei, beijei, tentei sentir atração sexual da forma que era esperada de um rapaz heterossexual. Mas era como tentar sentir fome. Quando se está satisfeito, simplesmente não funcionava. Eu não entendia por que tinha que fingir tanto. Porque nada do que se supunha ser natural para mim realmente era. Aos 22 anos me casei com a Margarete. Uma mulher linda, doce, que realmente me amava. E eu a amava também. Mas de uma forma que levei décadas para entender. Eu a amava como uma irmã ama outra irmã. Como uma amiga ama uma amiga. Não havia paixão sexual genuína da minha parte. Havia carinho, cuidado, uma tentativa desesperada de ser o marido que ela merecia. Margarete nunca reclamou da nossa vida íntima. Mas eu sabia que algo estava errado. Durante o sexo, eu me desconectava completamente. Era como se meu corpo estivesse ali, fazendo os movimentos esperados, mas minha mente estava em outro lugar. Às vezes, eu me imaginava como uma mulher naquelas situações, e isso me confundia terrivelmente. Achava que era algum tipo de fetiche, alguma fantasia estranha que deveria reprimir. Tivemos 2 filhos, Pedro, nascido em 1982, e Ana, em 1985. Ser pai era algo que eu fazia por obrigação, não por instinto. Não que não amasse meus filhos. Amava profundamente, mas sempre me sentia inadequado no papel. Era como se estivesse seguindo um roteiro que não tinha sido escrito para mim. Margarete era naturalmente maternal. Eu me esforçava para ser paternal. Os anos 80 e início dos 90 passaram numa névoa de rotina e insatisfação. Eu trabalhava como engenheiro numa empresa de construção civil. Chegava em casa, jantava em família, assistia TV, dormia. Nos fins de semana, churrascos com os amigos, futebol na TV, cerveja. A vida perfeita de um homem de família bem-sucedido. Mas por dentro, eu estava morrendo aos poucos. Havia momentos em que a vontade de usar uma roupa feminina era tão forte que eu tremia. Quando Margarete saía com as crianças, às vezes eu pegava alguma peça de roupa dela e ficava me olhando no espelho. Não era excitação sexual, era reconhecimento. Era como se, por alguns minutos, eu conseguisse ver quem realmente era. Mas depois vinha a culpa, a vergonha,
A certeza de que eu era um pervertido, um homem doente. Em 1994, quando eu tinha 35 anos, algo mudou tudo. Margarete estava assistindo um programa de TV sobre pessoas que mudavam de sexo. Era assim que falavam na época. Eu deveria ter mudado de canal, saído da sala, fingido desinteresse. Mas fiquei ali, hipnotizado, vendo pessoas contando histórias que pareciam descrições da minha vida interior. Imagina que coisa estranha, disse Margarete. Como alguém pode achar que nasceu no corpo errado? Meu coração disparou. Ali na TV, uma mulher contava sobre ter vivido 40 anos como homem, antes de descobrir sua verdadeira identidade. Ela usava palavras que eu nunca tinha ouvido. Disforia de gênero, identidade de gênero, transexualidade. Pela primeira vez na vida, eu ouvi alguém descrevendo exatamente o que eu sentia. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei me revirando na cama, com o coração batendo forte, a mente em ebulição. Seria possível que eu fosse uma mulher? A ideia era tão absurda e, ao mesmo tempo, tão libertadora que me deu náusea. Durante 35 anos, eu achei que era um homem defeituoso, um marido inadequado, um pai que não sabia ser pai. E se eu fosse simplesmente uma mulher tentando viver como homem? Os dias que se seguiram àquele programa de TV foram uma montanha-russa emocional. Eu passei a prestar atenção em cada notícia, cada artigo, cada menção sobre transexualidade. Na época, a internet ainda estava engatinhando, mas eu consegui encontrar alguns textos em revistas médicas na biblioteca da universidade, onde trabalhava como consultor. Li sobre hormônios, cirurgias, processos de transição. E a cada página, uma certeza crescia dentro de mim. Eu era uma mulher. Mas a realidade era cruel. Eu tinha 35 anos, uma esposa que me amava, 2 filhos pré-adolescentes, uma carreira estabelecida. Como eu poderia jogar tudo isso para o alto por causa de uma descoberta que podia ser apenas fruto da minha imaginação? Como eu poderia destruir a vida de 4 pessoas, incluindo a minha, por algo que nem sabia se era real? Comecei a fazer pequenos experimentos. Quando estava sozinho em casa, usava roupas da Margarete e ficava horas me olhando no espelho. Comprei uma peruca loira numa loja do centro, escondida no carro, como se fosse algo ilegal. Em viagens de trabalho, quando ficava em hotéis, às vezes me vestia completamente como mulher e saía para caminhar nas ruas. Eram momentos de pura felicidade, seguidos de crises de culpa devastadoras. A primeira pessoa para quem eu me abri foi minha irmã Sandra. Ela sempre foi mais liberal, mais aberta a coisas diferentes. Numa tarde de domingo, enquanto todos estavam assistindo futebol na sala, eu a chamei para conversar no quintal. Sandra, eu preciso te contar uma coisa, mas você tem que me prometer que não vai falar para ninguém. Claro, Roberto. O que foi? Eu acho que sou uma mulher. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sandra me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Depois, suavemente perguntou: Como assim você acha que é uma mulher? Contei tudo para ela. A sensação de inadequação desde criança. A dificuldade de me conectar com meu próprio corpo. A descoberta sobre transexualidade. Sandra me ouviu sem julgamento, fazendo perguntas quando não entendia algo. Roberto, disse ela no final. Se isso for verdade, você precisa procurar ajuda profissional. Não pode ficar sofrendo sozinho assim. Foi Sandra quem me indicou a primeira psicóloga especializada em questões de gênero que eu consultei. Doutora Lucia Mendes, uma mulher de meia-idade que tinha estudado na Europa e trazia uma abordagem mais moderna para o Brasil. A primeira consulta foi aterrorizante. Roberto, me conte o que te trouxe aqui, disse ela com uma voz calma que me tranquilizou imediatamente. Despejei 35 anos de angústia em 1 hora. Contei sobre a sensação constante de estar representando um papel, sobre os momentos secretos vestido de mulher, sobre a descoberta da transexualidade. Doutora Lucia me ouviu sem demonstrar surpresa ou julgamento. Roberto, o que você está descrevendo são sintomas clássicos de disforia de gênero. Você já considerou a possibilidade de iniciar uma transição? Transição. A palavra soou como música e como sentença de morte ao mesmo tempo. Sim,
Eu havia considerado. Mas como? Doutora, eu tenho uma família, uma esposa, filhos. Não posso simplesmente decidir me tornar mulher. Roberto, você não vai se tornar mulher. Pelo que você me conta, você já é uma mulher. A questão é se você vai continuar negando isso ou se vai permitir que sua verdadeira identidade se manifeste. Aquela frase mudou minha vida. Eu não ia me tornar mulher. Eu já era uma mulher que estava fingindo ser homem há 35 anos. A diferença parecia sutil, mas era revolucionária. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana. Doutora Lúcia me ajudou a entender que meus sentimentos eram válidos, que não havia nada de errado comigo. Ela me explicou sobre o processo de transição, as etapas médicas e psicológicas, os desafios sociais que eu enfrentaria. Não há pressa, Roberto. Ou melhor, como você gostaria de ser chamada quando estiver pronta? Roberta, respondi sem hesitar. Sempre quis me chamar Roberta. Aos poucos comecei a experimentar viver como Roberta em segurança. Em consultas médicas, eu ia vestida de mulher. Em viagens de trabalho para cidades onde ninguém me conhecia, eu era Roberta. E a cada experiência, mais clara ficava a certeza de que aquela era minha verdadeira identidade. Mas a culpa era constante. Eu olhava para Margarete preparando o jantar, para Pedro e Ana fazendo lição de casa. E me sentia um monstro. Como eu podia estar mentindo para eles daquela forma? Como eu podia estar planejando destruir nossa família por causa de um desejo que eles jamais entenderiam? O ponto de virada veio em 1996, 2 anos depois da minha descoberta. Pedro, então com 14 anos, me procurou numa tarde depois da escola. Pai, posso te perguntar uma coisa? Claro, filho. Por que você sempre parece tão triste? Mesmo quando está rindo, seus olhos estão tristes. A pergunta me acertou como um soco no estômago. Se até meu filho adolescente estava percebendo minha angústia, então eu não estava escondendo nada tão bem quanto pensava. Pedro, às vezes os adultos passam por fases difíceis, mas isso não tem nada a ver com você ou sua irmã, tá bom? Tá, pai. Mas se você quiser conversar sobre qualquer coisa, eu tô aqui. Naquela noite, olhei para minha família no jantar e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu não podia mais continuar fingindo. Não era justo comigo. Não era justo com eles. Todos merecíamos a verdade, por mais dolorosa que fosse. Escolhi uma sexta-feira de março para contar a verdade para Margarete. Mandei as crianças para a casa da minha sogra. Preparei um jantar especial. Comprei uma garrafa do vinho que ela gostava. Margarete achou estranho todo aquele cuidado. Que ocasião especial é essa, Roberto? Margarete, preciso conversar com você sobre algo muito importante. Sobre nós, sobre mim. Vi o medo nos olhos dela. Provavelmente pensou que eu ia falar sobre outra mulher. Sobre uma traição. Se soubesse que era muito mais complicado que isso. Margarete, durante todos esses anos de casamento, você notou que eu sempre fui diferente? Que havia algo em mim que não parecia se encaixar? Roberto, você sempre foi sensível, mais emotivo que os outros homens. Isso nunca foi problema para mim. Não, Margarete. É mais que isso. Muito mais. Respirei fundo e falei as palavras que mudaram nossa vida para sempre. Margarete, eu descobri que sou uma mulher. Nasci no corpo errado. Sou transexual. O silêncio que se seguiu foi eterno. Margarete me olhou como se eu tivesse falado em uma língua alienígena. Depois, começou a chorar. Não um choro delicado, um choro desesperado, de quem acabou de descobrir que a vida como conhecia tinha acabado. Como assim, Roberto? Como assim você é uma mulher? Você é meu marido, o pai dos meus filhos. Eu sei que é difícil de entender. Eu mesmo levei 35 anos para entender. Mas eu sempre fui uma mulher, Margarete. Sempre. Isso é loucura. Você está passando por uma crise de meia-idade, é só isso. Pode ser depressão, qualquer coisa, mas não isso. Margarete não conseguia aceitar. E eu entendia perfeitamente. Como aceitar que a pessoa com quem você viveu 14 anos, com quem teve filhos, compartilhou uma vida inteira, era na verdade outra pessoa completamente diferente? Margarete,
Eu tentei ser o homem que você merecia. Tentei com todas as minhas forças. Mas eu não consigo mais fingir. Estou morrendo por dentro. E eu? E as crianças? Você pensou na gente? Você vai destruir nossa família por causa de uma fantasia? Não é uma fantasia, Margarete. É quem eu sou. A conversa se estendeu pela madrugada. Margarete alternava entre raiva, desespero, negação e uma tristeza profunda. Ela me fez todas as perguntas que eu esperava. Se eu era gay, se havia outro homem, se eu não a amava mais, se os filhos não importavam para mim. Eu amo você, Margarete. Sempre amei. Mas não como um marido ama uma esposa. Eu te amo como uma irmã ama outra irmã. E nossos filhos são a coisa mais importante da minha vida. É justamente por amá-los que não posso mais mentir. Eles merecem conhecer quem eu realmente sou. Roberto, você precisa de tratamento. Isso que você está sentindo deve ter cura. Deve ter algum remédio, alguma terapia. Margarete, eu já faço terapia há 2 anos. O tratamento para o que eu tenho é aceitar quem eu sou e viver autenticamente. Não há cura, porque não há doença. Margarete saiu de casa naquela noite. Foi para a casa da mãe dela e ficou lá 1 semana. Durante esses 7 dias, eu fiquei sozinho com meus pensamentos, me perguntando se tinha feito a coisa certa. Talvez Margarete estivesse certa. Talvez eu devesse continuar fingindo pelo bem da família. Mas quando ela voltou, 1 semana depois, eu sabia que não havia mais volta. A verdade tinha sido dita. Agora restava lidar com as consequências. Roberto, eu conversei com minha mãe, com minha irmã, até com o padre da igreja. Todo mundo acha que você precisa de ajuda psiquiátrica, que isso é uma doença mental. E o que você acha, Margarete? Eu não sei mais o que pensar. Você parece tão convicto, tão aliviado por ter me contado. Mas eu não consigo entender como alguém pode ser uma coisa a vida inteira e de repente ser outra. Eu não sou outra pessoa de repente, Margarete. Eu sempre fui a mesma pessoa. A diferença é que agora você sabe quem eu realmente sou. Margarete pediu tempo. Tempo para processar, para entender, para decidir o que fazer. E eu concedi todo o tempo que ela precisava. Afinal, eu havia tido 2 anos para me acostumar com a ideia. Ela estava tendo que processar tudo em questão de dias. Durante as semanas que se seguiram, nossa casa se tornou um campo minado emocional. Margarete oscilava entre momentos de aceitação e explosões de raiva. As crianças percebiam que algo estava errado, mas ainda não sabiam o quê. Eu continuava indo trabalhar, mantendo as aparências, mas por dentro estava me preparando para a maior transformação da minha vida. Foi Margarete quem sugeriu que conversássemos com as crianças. Se você realmente vai fazer isso, Roberto, se você realmente vai se transformar em mulher, Pedro e Ana precisam saber. Eles têm direito de entender o que está acontecendo com o pai deles. Decidimos contar para as crianças num domingo de maio. Pedro tinha 14 anos, Ana, 11. Idades difíceis para qualquer tipo de conversa séria, quanto mais para essa. Preparamos o terreno por alguns dias, dizendo que tínhamos algo importante para conversar com eles. Vocês 2 sabem que o papai e eu estamos passando por um momento difícil, começou Margarete. E vocês merecem saber o que está acontecendo. Pedro e Ana se entreolharam, claramente nervosos. Provavelmente esperavam ouvir sobre divórcio, mudança de casa, coisas que crianças dessa idade já conhecem. Crianças, comecei. O que vou contar para vocês é muito difícil de entender, mesmo para adultos, mas é importante que vocês saibam a verdade. Respirei fundo e prossegui. Vocês sabem que existem homens e mulheres, né? E normalmente, quando uma pessoa nasce, ela sabe se é homem ou mulher. Mas às vezes, muito raramente, uma pessoa nasce no corpo errado, como se fosse uma mulher que nasceu no corpo de homem, ou vice-versa. Pedro franziu a testa. Pai, onde você quer chegar? Pedro, Ana, eu sou uma mulher que nasceu no corpo de homem. Eu descobri isso há alguns anos, e agora preciso corrigir esse erro da natureza. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que eu já havia presenciado. Era um silêncio de incompreensão total. Ana foi a primeira a falar.
Pai, eu não entendi nada. Ana, o que o papai está dizendo? Explicou Margarete com a voz embargada. É que ele não é realmente um homem, que ele é uma mulher por dentro. Mas como assim? Perguntou Pedro. Você é meu pai. Você tem corpo de homem. Como pode ser mulher? Era a pergunta mais difícil que eu já havia enfrentado na vida. Como explicar identidade de gênero para um adolescente de 14 anos em 1996, quando mal havia informação sobre o assunto? Pedro, Ana, vocês se lembram quando vocês eram pequenos e brincavam de faz de conta? Quando a Ana brincava de ser princesa e o Pedro de ser super-herói. Eles acenaram. Imaginem se vocês tivessem que brincar sempre do contrário. Se a Ana sempre tivesse que brincar de super-herói quando queria ser princesa, e o Pedro sempre tivesse que brincar de princesa quando queria ser super-herói, vocês se sentiriam bem? Não, disse Ana. Eu ficaria triste. Então, eu passei a vida inteira tendo que brincar de ser homem quando, por dentro, eu sempre fui mulher. E agora eu não aguento mais fingir. Pedro, sempre mais racional, fez a pergunta que eu temia. Pai, isso significa que você vai virar mulher de verdade? Que você vai mudar seu corpo? Sim, Pedro. Aos poucos, com acompanhamento médico, eu vou adaptar meu corpo para ficar de acordo com quem eu realmente sou. E você ainda vai ser nosso pai? Perguntou Ana com lágrimas nos olhos. Essa pergunta me quebrou. Como explicar que eu sempre seria o genitor deles, mas que talvez não pudesse mais ser pai, no sentido tradicional? Ana, eu sempre vou amar vocês mais que tudo na vida. Sempre vou cuidar de vocês. Sempre vou estar aqui quando precisarem. Mas talvez, no futuro, vocês tenham que me chamar de outro nome. Me ver de forma diferente. Que nome? Perguntou Pedro. Roberta. Eu sempre quis me chamar Roberta. Ana começou a chorar. Pedro ficou em silêncio processando tudo. Margarete tentava consolar Ana enquanto eu me sentia o pior pai do mundo. Vocês têm muitas perguntas, eu sei. E está tudo bem ficarem confusos, bravos, tristes. Isso que está acontecendo comigo é muito raro, muito difícil de entender. Mas eu prometo que vou explicar tudo o que vocês quiserem saber, no tempo de vocês. Pedro finalmente falou. Pai, Roberta, seja lá como eu tenho que te chamar agora. Você pelo menos ainda vai morar com a gente? Foi Margarete quem respondeu. Pedro, isso ainda estamos decidindo. É complicado. Naquela noite, Pedro veio ao meu quarto. Ana tinha ido dormir chorando, consolada por Margarete. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. Você sempre soube que era mulher? Sempre senti que algo estava errado comigo, mas só entendi o que era há alguns anos. E por que você casou com a mãe e teve filhos se sabia que era mulher? Era uma pergunta profunda demais para um menino de 14 anos. Mas ele merecia uma resposta honesta. Pedro, na época em que eu casei com sua mãe, eu não sabia que existiam palavras para o que eu sentia. Eu achei que conseguiria ser feliz sendo o homem que todos esperavam que eu fosse. E de certa forma, eu fui feliz, porque vocês e sua mãe trouxeram alegria para a minha vida. Mas havia sempre uma tristeza dentro de mim que eu não conseguia explicar. E agora você vai ficar feliz? Eu espero que sim, Pedro. Pela primeira vez na vida, eu vou poder ser eu mesma. Pedro ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse algo que me marcou para sempre. Pai, eu não entendo nada disso. Mas se você acha que precisa fazer isso para ser feliz, então eu vou tentar entender. Não some da minha vida, tá? Nunca, Pedro. Nunca. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Margarete decidiu que não conseguia aceitar minha transição e pediu o divórcio. Ela não era má. Simplesmente não conseguia conciliar o homem com quem havia se casado com a mulher que eu estava me tornando. Roberto, ou Roberta, ou quem você quiser ser, disse ela numa tarde. Eu te amo. Sempre amei. Mas eu me casei com um homem. Eu não posso me adaptar a isso. Não consigo. O divórcio foi doloroso, mas amigável. Margarete ficou com a guarda principal das crianças. Eu teria direito a visitas e contribuiria financeiramente como sempre. Ela pediu apenas uma coisa: que eu fizesse minha transição gradualmente, para dar tempo às crianças se acostumarem.
Comecei a terapia hormonal em agosto de 1996. Doutora Lucia me encaminhou para uma endocrinologista especializada em terapia de reposição hormonal para pessoas trans. As primeiras mudanças foram sutis. A pele ficou mais macia, comecei a redistribuir gordura corporal, meus pelos corporais diminuíram. No trabalho, decidi manter segredo até estar mais confortável com minha aparência. Mas em casa, nos meus momentos sozinho, eu finalmente podia ser Roberta. Comprei roupas femininas, aprendi a me maquiar, deixei o cabelo crescer. Cada pequena mudança era uma libertação. As crianças se adaptaram melhor do que eu esperava. Ana, curiosa como toda criança de 11 anos, fazia 1000 perguntas sobre maquiagem, roupas, cabelo. Pedro, mais reservado, observava minhas mudanças em silêncio, mas sempre com respeito. Pai, digo Roberta, disse Ana numa tarde. Você pode me ensinar a fazer aquela maquiagem dos olhos? Era a primeira vez que alguém me pedia conselhos femininos, e meu coração quase explodiu de alegria. Claro, meu amor, mas você ainda é muito nova para a maquiagem completa. Eu sei, mas quando eu crescer você vai me ensinar tudo? Tudo, prometi, segurando as lágrimas. Pedro demorou mais para se adaptar à linguagem. Durante meses ele me chamava de pai, por hábito. Depois se corrigia constrangido. Desculpa, Roberta. Ainda estou me acostumando. Pedro, não tem problema. Leva tempo mesmo. Você pode me chamar do que se sentir mais confortável. Mas eu quero te chamar de Roberta. Você parece mais feliz quando as pessoas te chamam assim. E era verdade. A cada Roberta que eu ouvia, uma parte de mim que estava morta há décadas voltava à vida. A transição social foi mais difícil que a médica. No trabalho, eu havia conseguido manter segredo por quase 1 ano, mas as mudanças físicas estavam ficando impossíveis de esconder. Minha voz estava mais aguda devido à terapia hormonal. Meu rosto estava mais delicado. Meu corpo havia mudado visivelmente. Em março de 1997, decidi contar para meu chefe, engenheiro Carlos Mendes. Era um homem conservador, da velha guarda da engenharia, mas sempre foi justo comigo. Carlos, preciso conversar com você sobre algo pessoal que vai afetar meu trabalho. Claro, Roberto. Senta aí. Que foi? Respirei fundo. Carlos, durante o último ano, eu passei por uma descoberta pessoal importante. Descobri que sou uma mulher transgênero e estou fazendo minha transição de gênero. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Carlos me olhou como se estivesse tentando decifrar um código. Roberto, eu não sei bem o que isso significa. Você vai virar mulher? Eu sempre fui mulher, Carlos. Agora estou apenas permitindo que isso se manifeste externamente. Meu nome social será Roberta. E gostaria de ser tratada no feminino. Carlos coçou a cabeça, claramente perdido. Olha, Roberto. Roberta. Isso é muito novo para mim. Você continua sendo um excelente engenheiro, isso eu sei. Mas como isso vai funcionar aqui na empresa? Eu gostaria de continuar trabalhando normalmente. Talvez possamos conversar com o RH sobre como proceder. Vou ser honesto com você. Não sei como os outros vão reagir. Esta é uma empresa tradicional, com funcionários de várias idades. Alguns podem não entender. Eu entendo, Carlos. Estou disposta a ir a lidar com qualquer situação que surgir. A conversa com o RH foi ainda mais complicada. A gerente, Dona Marta, ficou visivelmente desconfortável. Roberto, o que você está propondo é inédito. Nunca tivemos uma situação assim na empresa. Vou precisar conversar com a diretoria. 2 semanas depois, fui chamada para uma reunião com 3 diretores. Roberto, começou o diretor-presidente. Conversamos sobre sua situação e chegamos à conclusão de que, embora respeitemos sua escolha pessoal, seria melhor para todos se você buscasse oportunidades em outras empresas. Vocês estão me demitindo por ser transgênero? Estamos oferecendo um pacote de demissão voluntária muito generoso. Entenda nossa posição. Temos clientes conservadores, funcionários que podem se sentir desconfortáveis. Não queremos criar um ambiente conflituoso. Foi minha primeira grande lição sobre o preço da autenticidade. Perdi um emprego que adorava. Uma carreira de 15 anos. Por ter a coragem de ser quem eu sempre fui. Mas sabe o que descobri?
A liberdade compensa qualquer perda material. Com a indenização da empresa, consegui me sustentar por alguns meses, enquanto procurava novo emprego. Mas encontrar trabalho como mulher trans nos anos 90 era quase impossível. Meu currículo estava no nome de Roberto. Minhas referências falavam sobre um homem, mas quem aparecia nas entrevistas era Roberta. "Desculpe, mas houve algum engano", dizia o entrevistador típico. "Nós estávamos esperando o senhor Roberto Andrade." "Sou eu. Apenas passei por uma transição de gênero. Meu nome social agora é Roberta." A conversa geralmente acabava ali. Foram 6 meses de rejeições, recursos financeiros minguando, autoestima destruída. Houve momentos em que pensei em desistir, voltar a fingir ser Roberto só para conseguir trabalho. "Roberta", disse doutora Lucia numa sessão particularmente difícil, "você está passando por um dos maiores desafios da transição. A sociedade não está preparada para pessoas como você. Mas isso não significa que você deve voltar atrás. Doutora, eu não consigo nem sustentar meus filhos direito. Como vou pagar pensão alimentícia se não tenho emprego? Uma porta se fechou, mas outras vão se abrir. Você é uma engenheira competente. Sua competência não mudou quando você assumiu sua identidade." Doutora Lúcia estava certa. Em setembro de 1997, uma empresa de consultoria menor, mais moderna, me deu uma oportunidade. O dono, engenheiro Paulo Siqueira, era um homem jovem que havia estudado no exterior. "Roberta, vou ser franco. Nunca contratei uma pessoa transgênero, mas seu currículo é impecável. Suas referências são excelentes e sua entrevista foi a melhor que já vi. Paulo, eu só quero a chance de provar que posso fazer um bom trabalho. Então está contratada. Só tenho um pedido. Se alguém te incomodar aqui, você me conta imediatamente. Não vou tolerar discriminação na minha empresa. Foi o primeiro ambiente de trabalho onde pude ser completamente eu mesma." Os colegas mais novos se adaptaram rapidamente. Os mais velhos levaram tempo, mas todos foram respeitosos. Pela primeira vez em décadas, eu ia trabalhar feliz. Ana me perguntou numa tarde: "Roberta, por que você sorri mais agora?" "Porque agora eu posso ser eu mesma em todos os lugares, não só em casa." "É bom ser você mesma?" "É a melhor sensação do mundo, meu amor." Em 1999, 3 anos após o início da minha transição, tomei a decisão de fazer a cirurgia de redesignação sexual. Era um passo que eu sabia que precisava dar para me sentir completa, mas que também me aterrorizava. Pedro, então com 17 anos, foi direto comigo. "Roberta, você precisa mesmo fazer essa cirurgia? Você não já é mulher do jeito que está?" "Pedro, é difícil explicar. É como se eu tivesse vivido a vida inteira com um sapato apertado. A cirurgia é tirar esse sapato e finalmente conseguir caminhar confortavelmente." "E é perigoso?" "Toda cirurgia tem riscos, mas os médicos que vão me operar são muito experientes." Ana, com 14 anos, estava mais preocupada com questões práticas. "Você vai ficar quanto tempo no hospital? Quem vai cuidar de você?" "Algumas semanas. E vocês dois, se quiserem, junto com a vovó Sandra." A cirurgia foi feita em São Paulo, no Hospital das Clínicas, pela equipe do Dr. José Carlos Martins, pioneiro em cirurgias de redesignação sexual no Brasil. Sandra me acompanhou durante todo o processo. "Roberta", disse ela na véspera da cirurgia, "você tem certeza?" "Nunca tive tanta certeza de algo na vida." "Então vamos em frente. Estou orgulhosa da sua coragem." A recuperação foi longa e dolorosa, mas a cada dia eu me sentia mais completa. Quando finalmente pude olhar no espelho e ver meu corpo alinhado com minha mente, chorei de alívio. Pedro e Ana me visitaram no hospital todos os dias. Margarete, surpreendentemente, também apareceu. "Como você está se sentindo?" perguntou ela, ainda desconfortável, mas claramente preocupada. "Inteira, Margarete. Pela primeira vez na vida me sinto inteira. Eu ainda não entendo completamente o que você passou, mas vejo que você está em paz. Obrigada por ter cuidado das crianças durante esse período." "Elas te amam, Roberto. Roberta. Isso nunca vai mudar." Foi a primeira vez que Margarete me chamou de Roberta voluntariamente.
Os anos 2000 trouxeram uma estabilidade que eu nunca havia experimentado. Minha carreira prosperou na empresa de consultoria. Me tornei sócia em 2003. Pedro se formou em psicologia. Ele disse que nossa história familiar o inspirou a entender melhor a mente humana. Ana escolheu arquitetura e sempre disse que queria projetar casas onde todas as famílias, não importa como fossem, se sentissem em casa. Em 2005, aos 46 anos, conheci Marina numa conferência de engenharia. Ela era arquiteta, divorciada, mãe de um filho. Nossa primeira conversa durou horas. "Roberta, posso te fazer uma pergunta pessoal?", disse ela após alguns encontros. "Claro, você é uma mulher transgênero, não é?" Meu coração disparou. Era sempre um momento de tensão. A hora de mais uma rejeição. "Sim, sou. Isso é um problema para você?" Não, só queria ter certeza para não fazer nenhuma pergunta inadequada. Marina se tornou a primeira mulher por quem me apaixonei de verdade. Não apenas por afeto ou companheirismo, mas com paixão genuína, atração real, amor profundo. "Roberta", disse ela 6 meses depois, "eu te amo. Não como mulher trans. Não apesar de você ser trans. Eu te amo como mulher. Ponto." Nos casamos em 2007, numa cerimônia pequena, mas linda. Pedro me levou ao altar. "É justo", disse ele. "Você sempre foi minha mãe de coração, mesmo quando tentava ser meu pai. Ana foi minha dama de honra. Até Margarete compareceu, com um sorriso genuíno." "Roberta", disse ela na festa, "nunca te vi tão feliz. Marina é uma mulher de sorte." "Obrigada, Margarete. Isso significa muito para mim." Demorei para entender, mas agora vejo. Você precisava ser quem sempre foi, para poder amar de verdade. Hoje, aos 65 anos, olho para trás e vejo uma jornada de coragem que às vezes nem eu acredito que vivi. Foram 30 anos fingindo ser Roberto. 35 anos sendo Roberta. A diferença é gritante. Pedro se casou e me deu 2 netos lindos, que me chamam de Vovó Roberta, naturalmente. Ana também se casou com uma mulher maravilhosa e adotaram uma menina. "Roberta", disse Ana, "você me ensinou que famílias se formam com amor, não com convenções. Margarete e eu nos tornamos amigas de verdade. Ela se casou novamente, com um homem que entende nossa história e respeita nossa amizade. Você sabe", disse ela numa tarde, "acho que nosso casamento não deu certo porque vocês duas eram as 2 mulheres da relação", brincou. Marina e eu tivemos 18 anos de casamento maravilhoso, até ela falecer de câncer em 2023. Ela morreu segurando minha mão, sussurrando: "Obrigada por ter me mostrado que o amor verdadeiro não tem gênero." Minha irmã Sandra continua sendo minha melhor amiga e maior apoiadora. "Roberta", disse ela no meu aniversário de 65 anos, "você salvou sua própria vida. E ao fazer isso, ensinou todos nós sobre coragem. Trabalho meio período agora, dedicando parte do meu tempo a acompanhar outras pessoas trans em suas jornadas. Recebo cartas de pessoas do mundo todo, contando suas histórias, pedindo conselhos, dividindo medos e esperanças. A pergunta que mais me fazem é: você se arrepende de ter esperado 30 anos para assumir quem era? Minha resposta é sempre: eu me arrependo de ter sofrido tanto tempo em silêncio. Mas não me arrependo do tempo que levou, porque foi o tempo que eu precisei para ter coragem. E também porque, se tivesse assumido antes, talvez não tivesse tido Pedro e Ana, que são os amores da minha vida. O que aprendi nessa jornada é que a autenticidade tem um preço, mas vale cada centavo. Perdi um emprego, um casamento, a compreensão imediata de algumas pessoas. Mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei a mim mesma. Hoje, quando acordo de manhã e me olho no espelho, vejo uma mulher de 65 anos que viveu, que amou, que lutou, que venceu. Vejo uma avó que ensina suas netas sobre diversidade. Vejo uma mãe que deu aos filhos o exemplo de que nunca é tarde para ser feliz. Vocês acham que valeu a pena? Pergunto para quem está me ouvindo. Destruir uma vida aparentemente perfeita para construir uma vida autêntica? Para mim, não há dúvida. Prefiro um dia sendo Roberta a uma vida inteira fingindo ser Roberto. Se algum de vocês está passando por questionamentos sobre sua identidade,
sobre quem realmente são, deixem-me dizer uma coisa. Não há tempo perdido quando se trata de felicidade. Não há idade errada para descobrir quem vocês são. Não há família que não possa aprender a amar a versão verdadeira de vocês. Levei 30 anos para descobrir que era mulher. Mas os 35 anos que se seguiram, vivendo como Roberta, compensaram todo o sofrimento anterior. E vocês? Quantos anos mais vão esperar para serem felizes sendo quem realmente são? A vida é curta demais para ser vivida no personagem errado. Essa é minha história. Uma história sobre descobrir que nunca é tarde para ser quem sempre fomos. Que o amor verdadeiro, seja próprio, seja dos outros, aceita todas as nossas verdades. Que coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Meu nome é Roberta. Durante 30 anos, fingi ser Roberto. Hoje posso dizer com orgulho, sou uma mulher completa, realizada e profundamente grata por ter tido a coragem de assumir minha verdade. E vocês? Qual é a verdade de vocês que ainda está esperando para ser vivida? Um abraço de quem aprendeu que a felicidade mora na coragem de ser autêntico.